Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão, está começando o programa Cidadão Tropical. A história é simples, muito conhecida e se repete. O patriarca funda a empresa, administra com eficiência e a transforma num conglomerado que mantém todos da família em excelentes condições financeiras. Mas a vida é curta e quando chega ao final, fica o espólio e os herdeiros iniciam uma luta pelo controle e pelos bens e muitas vezes consomem boa parte do patrimônio em demandas judiciais. Porém, para evitar esse cenário, cresce cada vez mais a busca por ferramentas jurídicas que auxiliem na solução e minimizem gastos. Uma dessas ferramentas chama-se holding familiar. Para falar desse assunto, convidamos o Dr. Jossam Batistucci, advogado e especialista em direito patrimonial. Boa noite, doutor Jossam, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Está tudo bem comigo? Espero que contigo e com todos que nos assistem também. Então, vamos começar a abordar o tema, então. Blindagem de patrimônio, especialmente no Brasil, né? Parece que nós estamos falando de algo irregular, pejorativo, né? Especialmente quando alguém ouve isso pela primeira vez, né? Então explique essa ideia, o que realmente representa isso? Perfeito, Marcelo, ótima pergunta, porque quando nós falamos em blindagem patrimonial para médicos, empresários e outros, né, que queiram tratar sobre esse tema, a primeira pecha, ou seja, a primeira versão que se tem de blindagem no Brasil é de algo ilegal, né? E esse extremo ele deve ser retirado de pauta justamente por quê? Porque a blindagem em si não é algo ilícito, não é algo ilegal, não é algo proibido de ser feito. E a blindagem, quando nós falamos, e ao longo dessa entrevista nós vamos falar mais disso, na verdade é você deixar de ser dono daquilo que você é dono hoje. Então essa é a ideia da blindagem. Então se você é dono, por exemplo, de um determinado terreno, fazenda, apartamento, casas, enfim, e você deixa de ser dono, então se você um dia passar a ter dívidas, um credor vai chegar e você, né, atrás do seu patrimônio e isso não está mais na sua propriedade. Daí a ideia da blindagem. Ocorre que tem também o outro extremo, que são as pessoas que entendem que blindou, então você pode fazer coisa errada. Você pode, né, ficar inadimplente, você pode deixar de pagar as dívidas que você já tinha contraído ou aquilo que você já estava inadimplente antes de organizar esse planejamento sucessório e essa organização patrimonial. Não é nada disso? Não é, nem um extremo nem outro. Então, se você é dono, né, de um determinado patrimônio e você deixa de ser dono hoje e uma dívida nova passa a surgir, não há nada ilegal, né? Não há nada que impeça você de deixar de ser dono. Ao contrário, né, os direitos de propriedade, assim é estabelecido no Código Civil, na legislação brasileira, você tem o direito de usar, de fruir e também de alienar, de dispor. Você não é obrigado a ficar com o patrimônio em seu nome. Você pode doar para os seus filhos, você pode vender para um terceiro, você pode organizá-lo de uma maneira que isso seja administrado, esse patrimônio, por meio, né, dos seus filhos, por meio dos seus sucessores. Na holding familiar, que é exatamente isso que você falou, né, uma holding, quando ocorre o óbito do patriarca, daquele que de fato construiu esse patrimônio todo, como fica a questão do inventário? Porque quando não tem, nós já sabemos. Briga, problema e justiça, não é isso? O inventário, ele tem como característica no Brasil, primeiro durar uma média de cerca de 10 anos. Para ser solucionado. Exato, na média, né? 10 anos da sua vida envolvido em um processo judicial que é caro, que é moroso e que é dolorido também. Ele traz problemas, como você mencionou, né, que é uma briga, ele traz a possibilidade de brigas familiares. Ele é caro por sua natureza, porque os processos no Brasil são caros. Ele é caro porque o imposto que incide sobre o patrimônio, que é o ITCMD ou ITCD, como muitos estados também assim denominam, também é caro. Esse imposto, na média, é 4%, 5% do patrimônio que estiver ali no inventário. Mas tem estados que cobram 7%. Tem um projeto no Senado Federal para ir para 20%. Tá doido. E vai um dia aumentar. Não tem jeito, né? Vai aumentar. É um imposto que politicamente não dói. A gente tem costumado dizer isso em nossas palestras e outros eventos. Justamente por quê? Porque é um imposto que você paga meio feliz e meio triste. Meio triste porque você está recebendo porque alguém... Você é o herdeiro. Você é o herdeiro, alguém faleceu. Mas meio feliz também. Vou pagar 40 mil de imposto. Então, Paraná, São Paulo, por exemplo, é 4%. Mas está recebendo R$1 milhão. Então, nessa parte, não é exatamente triste, né, o pagamento do imposto. Então, politicamente, é um imposto que não dói.
não aumenta o custo, né, da sua refeição, o custo da sua vida mensal. Você vai pagar mais um dia que vier a herdar. Então, vai aumentar. No exterior, tributo semelhante, Estados Unidos, França, é 37%, 40 e poucos por cento. Então, há uma tendência de aumento mesmo. E é um imposto que dá realmente um valor, um retorno financeiro muito grande para os governos. Então, quando se deixa para o inventário, se tem esses problemas todos. Né? Um problema que é um processo que é moroso, que é caro, né? E que traz ainda a possibilidade de muita dor, de muita briga entre os familiares. E, no fundo, o inventário é aquela memória, né, do pai ou da mãe, ou do avô e da avó, que ainda não se foi. Né? Eles já foram enterrados, mas persiste ali algo sem solução. Isso é muito ruim. E é ruim também para quem é vivo, né, e sabe que um dia vai falecer, porque sabe que os seus herdeiros, né, vão conviver com problemas, quando você deveria deixar soluções. Você deveria transmitir o seu legado de uma maneira que você seja o exemplo, e não uma tortura para eles depois do falecimento. E aí, Marcelo, o que vai encontrar é que quando você faz isso em vida, essa proteção patrimonial, essa blindagem, que é justamente o planejamento sucessório, você já deixa tudo encaminhado. Você já deixa de uma maneira tal, se for bem feito e se for feito de uma maneira completa, que os herdeiros vão resolver isso em poucos dias, e não em 10 anos. Os herdeiros vão pegar o contador, ou o advogado e o contador juntos, apresentar a certidão de óbito, isso vai ser levado à junta comercial do Estado, vai, né, gastar ali 300, 400, 500 reais, depende do Estado, obviamente, por conta das taxas da junta comercial de cada Estado, os custos do contador, e está resolvido, em poucos dias, sem dor, sem custos e rápido. Até te fazer uma pergunta, eu já vi casos acontecer assim, o cidadão tinha lá algumas propriedades, e dentro da propriedade tinha lá 20 tratores, 10 tratores, evidentemente gente de muitas posses, mas tem gente que tem lá 2, 3 carros, que vão, quando não tem a road, vão para o inventário. Não pode tocar nesses carros, né? Eles podem ser administrados mediante autorização judicial. Né? No inventário, por exemplo, vai ser nomeado um inventariante que é o responsável por cuidar disso. Só que na prática a gente vê o quê? Fazenda que fica abandonada e cresce uma floresta em cima. O trator parado lá dentro. 10 anos, o carro parado. Eu já vi casos, e a gente acompanha porque, né, são rotinas da advocacia, imóveis, né, não é fazenda necessariamente, não é trator, imóvel mesmo, casa, ficou fechado. Né, e por má orientação, né, essas pessoas foram mal orientadas, o inventariante não pagava imposto, que é o IPTU, e não pagava condomínio. Só que o condomínio, né, e o próprio imposto sobe, principalmente o condomínio, 1% ao mês, que é os juros de mora, mais correção monetária. Né? E o valor daquele patrimônio vai depreciando se você não cuidar. Exato. Então, ele deixou de receber a renda de aluguel, poderia ter recebido, e se reverter em um valor para o próprio espólio, ou seja, para os herdeiros, fez com que a dívida ficasse aumentando cada vez mais, porque era uma inadimplência ali existente. No final, assim, o patrimônio que era para crescer se deteriorou e a dívida que era para sequer existir, porque o inquilino, por exemplo, pagaria, né, pagaria o IPTU, pagaria a taxa de condomínio, não fez, então aumentou. Ou seja, corre o risco, né, essa determinada pessoa de sequer receber herança, herdeira única. Sequer receber uma herança de 3, 4 milhões. Por quê? Porque os pais não fizeram nada, porque ela não fez nada. Então essa é uma situação ela, na verdade, recebeu uma dívida, já que mal cuidou. Quase isso. Existe, é interessante até nesse ponto, Marcelo, aquele, né, o ditado de só recebi dívidas. Na verdade, no fundo, não existe no Brasil isso. As dívidas não passam do falecido, né, do espólio, para o herdeiro. Só que o herdeiro não recebe nenhum real, só dor de cabeça. Ele acaba tendo despesa, porque ele vai ter que contratar ali o advogado, despesa de processo e tudo mais, por um patrimônio que talvez nem vai receber. Então, realmente, é muito insano, ou seja, não tem a menor lógica jurídica, né, racional e de gestão financeira, enfim, não tem a menor lógica não organizar em vida o patrimônio com a finalidade de ter vantagens tributárias lícitas, ter uma organização patrimonial de maneira que esse patrimônio fique seguro e tendo ele crescendo, sendo ele, então, portanto, né, estando esse patrimônio numa crescente
e não numa decrescente quando não se faz nada. É isso que eu vou te perguntar. Que oportunidades, então, pode se apresentar quando a gente tem um patrimônio que foi feito todo esse processo de blindagem patrimonial? Bom, há duas formas de fazer, né, o planejamento sucessório. Pela via civil, que é clássica doação com reserva de usufruto, e pela via empresarial, que é justamente a holding familiar, a holding patrimonial, ou várias... Você destacou aqui, empresários e médicos. Isso, ou várias holdings. E dentro dessa blindagem, né, veja que a gente está falando de algo lícito. Blindagem não é algo ilícito. Blindagem é apenas uma expressão popular que se criou, que se utiliza para dizer que aquelas pessoas que são donas, elas deixam de ser donas. Então, se você é pai e mãe, por exemplo, e tem seus filhos, você pode licitamente, ou seja, permitido na legislação, você optar por doar esse patrimônio dentro de uma organização completa, de um planejamento, para os seus filhos. Isso deixa de ser seu, né? Seus filhos vão ter dívidas? Não. E você vai doar com várias cláusulas de proteção, né? Com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, várias cláusulas de proteção e várias outras, inclusive, de uma maneira com que esse patrimônio fique protegido de você, dos seus filhos e de terceiros, tudo dentro da lei, né? Então, são realmente muitas oportunidades que se tem de poder fazer depois com que esse patrimônio dentro da própria empresa, dentro da própria holding, possa crescer exponencialmente. O que tem essa empresa de problemas? Ela não vai ter empregados, então ela não tem risco de ação trabalhista, os impostos vão ser pequenos, porque são impostos apenas sobre o próprio aluguel, né? Ela vai ter o problema se ela não pagar o IPTU, não pagar condomínio, por exemplo, que são coisas pequenas, né, que vão ser pagas, porque é um patrimônio que está ali gerido. E aí, uma grande oportunidade que tem é fazer com que esse patrimônio cresça a partir dessa gestão patrimonial nova, desse planejamento, dessa blindagem, de uma maneira com que você não compre mais nada em seu CPF. Né? Você passa a comprar apenas a partir da empresa. Né? Certa vez me perguntaram assim, mas eu preciso retirar o aluguel para poder sobreviver. Né? Ok, então vai fazer uma distribuição de lucros, né? Vai retirar dinheiro da holding, mas não é o ideal. O ideal é que esse patrimônio vá sendo acumulado para que novas compras de bens e de imóveis sejam feitas dentro da própria holding, né? E não ter que ficar depois aportando dinheiro, o ex-sócio, por exemplo, ou novos sócios aportando dinheiro lá na empresa. Entendi. Você já viu casos de holdings familiares que cresceram muito? Sim. A ideia é que as empresas cresçam, né? Por quê? Porque quase que uma empresa dentro de uma redoma, daí a ideia de uma blindagem, que é um patrimônio que foi constituído legalmente, uma empresa e um patrimônio constituído legalmente, é um patrimônio que já vai pertencer aos filhos, ou às vezes até mesmo aos netos, né? Tendo dentro desse projeto uma grande economia de fato, e ela vai crescendo. Então, todos os frutos, aluguel, arrendamento, né? Novas vendas, onde vai realizar lucros, por exemplo, tudo isso vai fazendo com que a empresa cresça e tenha um patrimônio. É muito importante, Marcelo e todos que nos assistem, identificar o seguinte, é uma empresa patrimonial, não vamos confundir com uma empresa operacional. Então ela vai crescer pela gestão do patrimônio, pelas vendas, né, bem feitas, comprou por 1 milhão e vendeu por 1,5 milhão, a empresa está crescendo, né? Valorizou o imóvel, teve rendas de aluguel e acumulou dinheiro, a empresa está crescendo. Agora, se colocar dentro de uma empresa operacional, uma indústria, uma prestadora de serviços, um comércio, aí é quase que um tiro no pé. Certo. Porque aí é uma empresa que está sujeita às intempéries, né, econômicas, aos problemas sociais, aos problemas jurídicos e todos os outros. Um ponto importante a ser analisado aqui é a questão fiscal. Claro, quando a gente opta, você empresário, você médico, profissional liberal, opta em fazer isso, né? Que tem realmente vantagem na questão fiscal? Na imensa maioria das vezes, sim. Inclusive, alguns autores, Marcelo e todos que nos assistem, que dizem que cada CPF, ou seja, cada um de nós deveria ter acoplado um CNPJ. Né? É assim no Brasil e em vários outros países. Ou seja, a tributação na pessoa jurídica é muito menor do que na pessoa física. Na pessoa física, os nossos ganhos mensais podem chegar a uma tributação de 27,5%. Estou falando só do imposto de renda. Sem contar o resto. Exato. Então, na pessoa jurídica, 11,33%. Uma pessoa Menos da metade. Um terço praticamente, né? Então, se numa pessoa jurídica, no lucro presumido, 11,33% em comparação a 27,5%
da pessoa física. Né? Então, de fato, no CNPJ, ou seja, dentro de uma empresa administradora de bens próprios, que é uma holding familiar, uma holding patrimonial, há inúmeras vantagens, e essa é apenas uma delas, né? Que é você ter sobre os rendimentos, né, realmente o pagamento de impostos muito menores. Nós sabemos, por exemplo, né, que tem pessoas que acabam, às vezes, deixando de declarar o imposto de renda, que é algo ilegal, né, deixando de declarar as rendas de aluguel na pessoa física, por exemplo. Com medo de pagar mais imposto. Para não pagar mais imposto, para não ficar um aluguel mais caro. E aí calculam 27,5%. Quando poderiam declarar, e deveriam, né, obviamente, ter esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, pagar menos imposto, portanto, ter a receita, né, justificada para o caixa da empresa, né, e pagando muito menos. Então, que seria, né, de fato, uma grande vantagem. Sei de pessoas que recebem uma fortuna, né, de aluguel por mês, que pagam muito imposto, não só negam não, pagam imposto. Né? Mas que poderiam ganhar quase que um apartamento por ano, só de economia, dentro da lei. Né? Dentro da lei, isso só do imposto de renda sobre a operação, que é a operação no caso de locação de imóveis, por exemplo. E agora, ainda falando da questão fiscal, e quando a pessoa, vamos pegar um empresário, por exemplo, e fala, agora eu vou construir aqui uma holding familiar. Quando ele vai transferir esses imóveis dele para a holding, o que ele paga? Dentro desse contexto que estamos mencionando, né, e aqui tratando, ou seja, para médicos e empresários, são pessoas que trabalham muito, né, são pessoas que movimentam e proporcionam o crescimento do país. E esse trabalho exaustivo de médicos e empresários, né, que acabam, né, tendo ali todas as adversidades do dia a dia, muitas vezes esses profissionais eles acabam não tendo um tempo para poder fazer a gestão adequada dos seus bens. E vão comprando na pessoa física, simplesmente, e vai acumulando. Alguns bens ficam um pouco abandonados, outros vão sendo lidados da maneira que é possível, mas tudo na pessoa física, o que é um grande equívoco na imensa maioria das vezes. Agora, está na pessoa física esse patrimônio e ele vai ser passado para a pessoa jurídica, aí nós temos que falar de alguns tributos possíveis de serem aplicados. O primeiro deles é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? Esse é um imposto municipal, ele é pago, no geral, as prefeituras vão cobrar em torno de 2%. 2% do valor. Em torno de 2%, algumas cidades cobram 3%, outras um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas na média 2%. E você vai pagar esse imposto toda vez que você comprar um determinado imóvel. Quando compra. Quando compra. Só que nesse caso, quando você vai fazer uma transferência da sua pessoa física para a sua holding, você, na verdade, está dentro do seu próprio espectro patrimonial. Então, há um risco, sim, de ter que pagar esse ITBI, que é 2% na maioria das cidades. Porém, eu ia falar amigos e amigas, que é uma expressão que a gente utiliza nas palestras, mas porém, né, a todos que nos assistem, há na Constituição Federal um determinado artigo que diz que quando esse patrimônio for inserido, ou seja, integralizado numa pessoa jurídica, independente de qual for, se é holding ou não, há a possibilidade de deixar de pagar esse tributo. Então, há sim a possibilidade, né, dentro de algumas circunstâncias específicas, dessa pessoa transferir o patrimônio para uma holding, para um CNPJ, ou até mesmo que não fosse uma holding, e deixar de pagar o ITBI. Tem uma análise que é feita, então, por uma empresa já existente, vai pegar o faturamento dos últimos 2 anos, para uma empresa nova, vai pegar o faturamento dos próximos 3 anos, e vai avaliar se é preponderante de operações imobiliárias ou não. Tem algumas discussões até mais profundas juridicamente, que eu nem vou entrar aqui para não ficar chato, né, e muito técnico a todos que não são da área, mas até algumas circunstâncias sobre a interpretação da Constituição Federal, né, para dizer se é apenas de operação de imobiliárias que tem que pagar esse imposto ou não, se também é para outros CNPJs. Então, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele vai ser devido apenas se o faturamento da empresa for maior do que 50%, advindo de operações imobiliárias. Especificamente. Fora disso, não, o ITBI não é devido, o que faz com que as pessoas físicas possam transferir esse patrimônio. Não é compra e venda, transferir por integralização para o capital social da empresa, portanto, fazer essa transferência sem pagar o ITBI.
Só uma que você falou que o CNPJ oferece muito mais vantagens. É verdade, tanto é que carro no Brasil com o CNPJ é um pouco mais barato, tem promoções. Né? As holdings podem comprar esse tipo de coisa, fazer investimento em carro, em caminhão? Pode. A holding é uma empresa administradora de bens próprios. Certo. É só isso. Ela tem o seu patrimônio e ela administra o seu próprio patrimônio. Ela pode comprar imóveis, pode comprar veículos, pode entrar em programas de desconto, né, de impostos. Normalmente, não há nenhuma restrição em relação a isso. Daí na questão fiscal, há ainda mais alguma coisa para citar? Sim. O que pode acontecer, por exemplo, de impacto, né, dentro dessa ideia de planejamento sucessório, é que as famílias vão ter, em determinado momento, a opção, são vários caminhos que existem, esse é um caminho, de fazer a doação desse patrimônio, que é as cotas, para os filhos. E ao promover essa doação, tem um risco de pagar 4% no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, é 7%. Goiás, Minas Gerais também tem uma tributação maior em relação a isso. Tem alguns estados que colocam, por exemplo, a tributação de 6% se for para inventário e de 3% se for para doação, ou seja, estimulando a holding. Né? Estimulando, exatamente, a holding, o planejamento sucessório, ou seja, você vai deixar isso aqui para o inventário e seus herdeiros vão pagar 6%, ou você vai fazer em vida e vai ser só 3%. Sem contar a possibilidade, Marcelo, como há no Paraná, por exemplo, de você pegar e parcelar isso. Pode parcelar. Sim, no Paraná? No Paraná você tem a opção de fazer, né, essa doação do patrimônio. Veja, a doação é uma opção, não é obrigatória. Tem algumas fórmulas possíveis, algumas ferramentas, instrumentos e caminhos conforme cada caso e cada projeto. Mas no Paraná, por exemplo, é possível pagar metade desse imposto de 4%, portanto pagar 2% a hora que faz a doação, e os outros 2% apenas ao final, quando essa pessoa assumir a integralidade do patrimônio, né? Porque quem doa, doa e reserva o usufruto para si. Então é possível no Paraná, por exemplo, ao invés de 4%, pagar só 2%. E esses 2% ainda é possível parcelar em 20 vezes. Então fica muito facilitado, de fato, a gente ter, né, uma programação, fazer algo planejado, algo estruturado, né, sem pressa, de uma maneira que possa, de fato, ter, né, a família em si, o dono e a dona desse patrimônio, o patriarca e a matriarca e os seus próprios herdeiros, ter uma transição econômica, pacífica, né, que possa transmitir também o legado, a gestão desse patrimônio, que possa fazer com que essa família tenha harmonia e prosperidade, ao invés de ter brigas, né, e desarmonias, enfim, problemas financeiros. Agora, deixa eu entrar nessa algumas coisas polêmicas que eu vou te falar sobre isso. Por exemplo, há famílias, inclusive que têm patrimônio, que o pai é brigado com um dos filhos. Mesmo nesse caso, você acha que a holding é um caminho? Porque não há risco desse filho questionar, vamos dizer, juridicamente, ele, eu quero, não quero. Desde que o pai e a mãe façam tudo dentro do que a lei permite, não vai haver questionamento por parte dos filhos. Mas eu já vi situações, por exemplo, onde o avô e a avó, com a finalidade de excluir um dos herdeiros, né, que é o neto, inclusive, né, excluir um dos herdeiros, beneficiou apenas 3 desses familiares, né, que seriam os filhos vivos. Né? Então, mas isso por testamento, então? Utilizou testamento, utilizou holding, né, então, mas fez de uma maneira muito indevida. Né? E aí a justiça, evidentemente, que né, em casos assim, a justiça pode vir e desconsiderar. Por quê? Porque o pai e a mãe têm um limite para poder organizar esse patrimônio. Testamento, por exemplo, o pai e a mãe pode dispor de até 50% do patrimônio via testamento. Ele pode pegar 50%, qualquer um de nós, aliás, podemos pegar 50% desse patrimônio e deixar para quem a gente quiser. Pode deixar para um lar de caridade, para uma instituição benemérita, né, beneficente, pode deixar para um terceiro, para um amigo, para pessoas que a gente chama aí de filho do coração, que é um filho não adotado, mas que você quer privilegiar, por exemplo. Então, até 50% via testamento. Se deixar mais, o que passar não vai ser transmitido aos herdeiros. E dentro de um planejamento sucessório, né, nessa ideia também de conectado à blindagem, se você vai doar, né, o seu patrimônio, sejam cotas de empresa, ou seja, o patrimônio imobilizado, se você vai doar para os seus herdeiros, você tem que respeitar a igualdade entre eles, não podendo doar para apenas alguns. Por isso que, né, respondendo à sua pergunta, se o pai e a mãe, né, ou papai e mamãe, como muitos dizem, né,
Alguns estados, Espírito Santo, por exemplo, tratam assim, só papai e mamãe. Né? Então, se eles fizerem uma doação ou uma transferência patrimonial que não respeite a igualdade de cada qual dos herdeiros, né, isso sem testamento. Via testamento pode criar essa desigualdade, mas limitada a 50%. Então, se o pai e a mãe não fizer isso dentro do que dispõe a lei, aquele herdeiro que for prejudicado pode sim aí, né, intervir, buscar justiça e buscar então essa equidade patrimonial. E quem não tem filhos, e hoje há uma geração aí com 40 anos já, sim, conheço gente vários. muito bem sucedida, o cara tem patrimônio, mas não tem filhos. Exato. Como ele pode optar pela holding familiar? É uma saída para ele? Quando a gente está falando de holding, de blindagem patrimonial, são vários os motivos pelos quais as pessoas podem ter a sua holding familiar e a sua holding patrimonial. A primeira delas pode ser o planejamento sucessório. Então ele vai ter filhos ou vai ter sobrinhos, às vezes não tem filhos, mas tem sobrinhos, né? Ou vai ter irmãos, por exemplo, ele pode beneficiar essas pessoas. Então, um motivo é a economia, o planejamento sucessório. Outro motivo é a economia tributária, que a gente mencionou no começo desse bloco, que é a questão de pagar muito menos impostos sobre as rendas de aluguel, né? E ele pode, mesmo sem ter filhos, ele beneficiar terceiros. Então, o fato de não ter filhos não impede que ele possa ter um olhar inteligente sobre o seu patrimônio, seja do ponto de vista de sucessão, ou seja, de planejamento, de organização, seja do ponto de vista de tributos, por exemplo, seja do ponto de vista de economias para evitar um inventário e evitar brigas. José, o processo de criação de uma holding envolve muitos aspectos assim, a serem considerados? Que etapa um especialista como você orienta para os interessados, um empresário, médico, como falamos aqui, seguir? Bom, Marcelo e todos que nos assistem, é muito importante que haja uma decisão madura por parte do dono desse patrimônio, independente se ele é novo, se ele é mais de idade, se ele tem muito patrimônio ou pouco patrimônio. Decisão madura, conversando com o cônjuge, né, que é a esposa ou esposo, né, para que ele possa, então, saber quais caminhos. Eu sempre oriento que isso vai servir e vai ser com certeza muito útil a quem nos ouve, né, quem nos assiste. Você tem que saber o que você quer para o futuro do seu patrimônio, da sua vida, dos seus herdeiros, e o que você não quer que ocorra. A resposta ou as respostas a essas duas perguntas são fundamentais. É como se fossem as balizas desse projeto e desse trabalho. E o que devem, então, essas pessoas buscarem? Elas devem buscarem o advogado da confiança delas, o contador da confiança delas, né, para um trabalho a quatro mãos, para um trabalho dentro de um projeto, né, entendendo a particularidade daquela família, entendendo a particularidade, quando eu falo família, é porque não é apenas patrimônio, né, tem relações ali de parentesco, né, tem muitos casos, principalmente quando os filhos são mais de idade, por exemplo, que há já às vezes alguma pequena rusga, um pequeno atrito, um pequeno ruído nessa comunicação. Muitas vezes é necessário até um outro profissional que vai fazer um trabalho de entendimento familiar, né, colocando então cada profissional, cada membro da família dentro de um contexto, apresentando a ideia a eles, né, de que, olha, unidos então essa família ela é mais forte, portanto os seus membros são mais fortes também. Então os aspectos que devem ser analisados por um especialista envolve a sensibilidade e a particularidade por conhecer a família, entender tudo o que eles querem, o que eles não querem, entender qual o projeto que eles têm, né, de futuro em relação a esse patrimônio, ter as conversas com o contador, né, seja o contador da família ou outros que venham a ser contratados especificamente para isso, né, para que haja um planejamento, né? Certa vez, por exemplo, um cliente queria, não, vamos transferir o patrimônio e tal. Ele é médico, inclusive. Né, já de idade, a clínica dele ele comprou lá em 1982 e ele queria transferir para a holding que a gente tinha criado. Né? E eu perguntei para ele qual o seu objetivo em relação a esse patrimônio. Já é um imóvel de quase 40 anos. Né? À época eu tinha 37, 38 anos que ele estava com esse imóvel. Ele falou, não, eu pretendo vender. Eu falei, ok, quando? Não, já esse ano. Eu falei, então peraí, então vamos fazer algumas contas. Porque do ponto de vista tributário, um imóvel que está muito antigo no CPF, muitas vezes vai ser melhor dele ser vendido no CPF mesmo, porque há um imposto que se paga, um imposto de renda sobre o ganho de capital ou lucro imobiliário, né, que ele é de 15% na pessoa física,
podendo chegar a 22%, 22,5% na pessoa física, a depender de qual o tamanho desse lucro. Mas na pessoa jurídica, esse mesmo imposto pode ser de 5,93%. Uau. Então é muito menor. Só que muda a base de cálculo, Marcelo. Então, na pessoa física, é 15 ou 22 e pouco por cento do lucro. Então, se for um lucro de 100 mil, vai dar lá 15 mil para pagar, um pouquinho menos, porque tem isenções. Por causa do tempo que está com o imóvel. Que está com o imóvel. Na pessoa jurídica, é 5,93% do valor da venda, não só do lucro. Né? Então, muda a base de cálculo. Então, quando você tem um lucro muito grande, é melhor na pessoa jurídica. Só que quando o imóvel ele é muito antigo, é melhor na pessoa física. Então tem que pegar e fazer algumas contas, né? Então entender esse projeto, entender o contexto da família é fundamental. Então em qual atividade essa família está inserida, se é indústria, se é da agropecuária, por exemplo, né? Se é uma holding rural, né? Se é uma atividade relacionada à prestação de serviços, né? Se esses filhos vão ser inseridos também depois na gestão. Tem empresas e clientes, né? Famílias, que buscam criar um conselho de família, um conselho de administração dentro daquela empresa, criar um projeto de governança corporativa junto, com a finalidade de inserir esses membros e futuros, né, membros da família numa linha de planejamento. Ninguém mais briga quando há um entendimento. E se brigar, posso até dizer mais, se brigar, o contrato social vai ser bem feitinho. Detalhado. Detalhado no sentido de que a briga é pior para quem briga. Né? Então, essa briga vai ser ruim. A pessoa vai entrar na justiça para, de repente, receber em 10 anos os seus dividendos, né, e seus valores ali que tiver de direito. Então, é algo realmente que é feito para dar estabilidade. Né? Não quer dizer que ninguém vai entrar com ação na justiça. Não quer dizer que não pode ter alguma discussão. Né? Mas está estabelecido por aquele pai e aquela mãe quais são as regras do jogo. Né? Então, por meio do testamento ou por meio da própria holding, é possível estabelecer ordens, inclusive para depois do falecimento. É possível criar uma dinâmica e ferramentas jurídicas e contábeis de uma maneira com que a sua vontade seja prevalecida mesmo após você não estar mais vivo. Né? Como, por exemplo, a manutenção da ordem e do nome da empresa, né? A manutenção, por exemplo, de quem vai ser o administrador. Você consegue, por meio do próprio contrato social, bloquear e dificultar algumas situações. Não estou dizendo aqui que situações de ilegalidade serão desapercebidas pelo judiciário, não é isso. Mas tudo que for feito dentro da lei, quem questionar, quem brigar, vai ser pior. A pessoa só vai ter despesa e vai ter que acabar engolindo. Por quê? Porque o judiciário vai dizer, olha, está feito dentro da lei, então não há o que discutir. Vai acabar perdendo quem brigar. Né? Qual que é o temor de que você que já lidou com muitos empresários e profissionais liberais, quando vão para uma holding, quando eles ouvem falar pela primeira vez, qual que é o temor da maioria? Bom, tem pessoas que têm filhos menores, por exemplo, filhos pequenos, né? Quem tem filho pequeno, às vezes acha que não, eu vou pôr o patrimônio dentro de uma empresa e a hora que eu precisar vender o imóvel, eu vou ter que ir lá pedir bênção, autorização para o juiz. Não tem nenhuma necessidade disso. O patrimônio não é da criança, o patrimônio é da empresa. Se a empresa for constituída de uma maneira correta, o administrador, que é o pai e a mãe, o administrador dessa empresa, o usufrutuário dessas cotas, vai poder, é uma expressão jurídica essa que eu utilizei, né, mas é quem faz a gestão, a administração e cuida de tudo, a depender de como estiver o contrato social, vai poder vender sem qualquer necessidade. Então essa é uma primeira preocupação. Outra preocupação é depois ficar muito engessado, por exemplo. Não há. Uma outra preocupação que existe é, eu doei, então o patrimônio pertence aos filhos. Mas e se esse filho casar apaixonadamente na comunhão universal de bens e depois se divorciar? Em um ano, né? Se divorciou. Essa é uma boa pergunta. E aí, a nora? Não vai relar nem um dedo nesse patrimônio, nem um centavo vai ter de direito. Por quê? Porque ele foi transferido de uma maneira e com cláusulas que protegem. Mas e se o filho vier a falecer e ele tiver filhos? Então, os meus netos vão receber esse patrimônio? Não também. Porque tem uma cláusula que chama cláusula de reversão. Você doa, mas se o seu filho infelizmente faleceu, o donatário, que o beneficiado pelo patrimônio, volta para você e você vai distribuir conforme você desejar, conforme as regras do direito. Entendi. Então tem várias. Não tem gente que acha, não, mas na holding eu vou ser cotista, não é? E os outros vão se unir contra mim e vão tomar tudo que eu tenho. Já resolveu isso aí? Já te fizeram essa pergunta? No geral, Marcelo, o pai e a mãe sequer é dono de cota. Para vocês terem uma ideia, eles falam, não, esse é um outro medo. Não, mas aí eu não vou ter nada no meu nome?
Para que você precisa ter algo no nome? Não, o que importa é você, é quem manda na empresa, é quem manda no patrimônio. Os filhos vão ter o grande, não vou nem falar direito, porque é um dever, declarar no imposto de renda que são donos das cotas. Mas eles, enquanto o pai e a mãe não quiser, eles absolutamente não decidem nada sobre a gestão do patrimônio da empresa, sobre as rendas dessa empresa, distribuição de lucros, renda de aluguel. Isso tudo é feito pelo pai e pela mãe. Desde que, vamos colocar bem, o contrato, ou seja, o especialista que está lá, o advogado que está junto lá, cuide detalhadamente disso. Sim, né? são várias opções. O pai e a mãe não precisam optar por tudo isso. Ele, junto com os profissionais que essa pessoa contratar, eles vão ter que, né, optar ali pelas suas possibilidades e fazer corretamente dentro do que a lei dispõe. Agora, existe um limite de bens ou de valores para se criar uma holding, doutor? Não, tem gente que realmente acha que tem que ser muito grande, tem que ter um grande patrimônio. Tem que ser rico. Não, a hora que eu tiver uns 50 imóveis, a hora que eu tiver uns 10 milhões, a hora que eu tiver não sei o quê. Não, em absoluto. Quanto menor for, melhor é, inclusive. Esse é um paradigma que é importante ser quebrado. Quando você tem um patrimônio muito grande, isso vai dar dor de cabeça. Seus filhos já são todos maiores de idade, isso vai dar dor de cabeça. Você vai ter que combinar com ele muitas coisas, né? Então, quanto menor for o patrimônio, melhor. Inclusive, se não tiver patrimônio nenhum, melhor ainda. Em 2 semanas, 3, 4 semanas está resolvido. Né? Você vai abrir uma empresa e pronto. E depois todo novo patrimônio você vai colocar dentro da empresa. Agora é óbvio, Marcelo, que se você não tiver nenhum patrimônio e não tiver perspectiva de ter patrimônio, você não vai ter uma empresa que vai apenas gerar despesas. Né? Uma empresa tem que ter um contador. Né? E, ok, se você quer ter uma empresa aberta, ok, mas ela vai gerar despesas. Né? Então não é o ideal quando não se tem um projeto ali acoplado. Mas a gente sempre recomenda, quanto antes começar a fazer, melhor. Eu até falei numa parte da entrevista que novos patrimônios são comprados pela empresa. Então você fez quando tem 1, 2, 3, 4 imóveis. Ok, daqui 10 anos você vai ter 15 imóveis. Você não vai pagar os impostos que nós comentamos lá no bloco anterior, você não vai pagar sobre 15, isso já está resolvido. Você pagou sobre 3, por exemplo, ainda de maneira cadenciada, planejada. Então, quanto antes fizer, com certeza é melhor, é menos arriscado, é menos problemático, menos custoso. Dr. Jossam Batistucci, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, Marcelo, a todos que nos assistem, né, de poder levar esses esclarecimentos que são tão úteis e que, infelizmente, poucos sabem, né, mas eu sei que podem ajudar, de fato, muitas pessoas que assim se beneficiarem. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.